Então eu vou começar escrevendo o nosso exemplo. Então, exemplo y' igual a 1 mais x vezes y. Essa era a nossa equação diferencial, né? E a condição inicial era y de 1 igual a 2. Então eu vou começar definindo a função de duas variáveis que fazia o seguinte, 1 mais x vezes y. Aí as condições iniciais, x0 é igual a 1, y0 igual a 2, tá? Eu vou colocar tudo isso lá embaixo. E agora eu vou definir o método de Roy, né? Ele vai receber uma função, aquela função f, ele vai receber as condições iniciais, ele vai receber o tamanho do passo, né, o hzinho, e vai receber também o número de iterações que você quer realizar. Então, para i, talvez nem precise disso, para variando de 0 a 10, né, faça o seguinte, então ele vai calcular k, né, que é... eu preciso primeiro calcular m1, que eu não sei quem é ainda, m2, e daí ele vai calcular o próximo valor usando essa fórmula aqui, y0 mais h vezes m1 mais m2, né, sobre 2. A m1 é f de x0, y0, m2 é f de... f's demais aí, x0 mais h, y0 mais h vezes m1. E aí está, pronto. Ele já calculou o valor de y1, na verdade, né? Ele calculou y1. Quando ele faz isso, ele calcula y1. Se você não atualizar os valores, se você não atualizar esses argumentos aqui, x0, y0, em toda iteração ele vai calcular o mesmo valor. Então, agora eu preciso colocar aqui uma atualização, atualizando os valores. Porque nesta iteração, na primeira iteração, ele calcula x1 e y1. Então, eu preciso passar esses valores para que ele possa calcular os valores corretos na segunda iteração. Então, eu vou atualizar o x0. Então, x0 vai ser agora... Eu vou dar um passo, né, de tamanho h. Vai ser x0 mais h. y0 vai ser y1. Pronto, atualizei os valores. Ou poderia fazer assim, né? x0 igual a x0 mais h. Porque isso aqui agora, apesar de estar escrito x0, isso aqui agora é x1 e, obviamente, né, é y1. Daí eu vou passar esses valores. Aí na iteração seguinte ele vai usar x0 como se fosse x1 e y0 como se fosse y1 e vai calcular os valores corretos de x2, y2. Então, eu acho que dá para fazer algo até mais eficiente, que é tirar isso daqui e fazer o seguinte. Pronto. Ou não, deixa assim mesmo. Tá, então aqui ele está atualizando o x0 e aqui ele está atualizando o y0. Para que ele possa calcular os valores corretos na iteração seguinte, eu vou colocar todo mundo numa lista, né? Então, r.append, aí vem, eu vou colocar o x0 e o y0 lá dentro e vou simplesmente retornar essa lista. Agora, aqui embaixo eu vou chamar a função que eu defini, vou passar a função. Essa função que eu defini aqui. Vou passar as condições iniciais. Vou passar h igual a 0.25, né? E vou passar também o número de iterações que a gente pediu, que é 10. E daí eu só vou printar a resposta para vocês. Tá bem? Python roy.py.
Lembrando, eu só posso usar esse comando aqui se eu estiver na pasta onde está o meu arquivo, né? E eu estou na pasta onde está o meu arquivo, então aí está. Olha só, o valor da função no ponto 1.25 é aproximadamente 2.9, 2.92, 9687, blá blá blá, que é exatamente o valor que a gente encontrou quando fez as continhas à mão, tá bem? Se a gente tivesse continuado fazendo as continhas à mão, a gente ia encontrar que o valor da função no ponto 1.5 é aproximadamente 4.4053, blá blá blá. Tá bem? Então esse daí é o método de Roen.